Antes de prosseguir no áudio que está na sequência, acho importante ressaltar o seguinte: a polêmica possui um valor inegável como motor do progresso democrático e intelectual, pois, ao ser o mecanismo do dissenso estruturado, ela nos força a evoluir, exigindo o aprimoramento do pensamento crítico e o refinamento da argumentação lógica, que transforma a visão particular em uma compreensão mais universal dos princípios em debate. Contudo, esse valor só se sustenta quando o embate é conduzido com ética, perdendo seu propósito e degenerando em mero ruído ou desgaste, quando o foco se desvia das ideias para o ataque pessoal ou a instrumentalização vazia na busca por visibilidade. Bem-vindos ao Intercâmbio. Hoje a gente vai mergulhar em algumas fontes que documentam as grandes controvérsias, as dissidências que surgiram no Espiritismo depois de Allan Kardec. Vamos analisar como essas tensões, como elas se manifestaram. Desde questionamentos sobre, por exemplo, a natureza de Jesus, até disputas sobre a integridade dos textos, a influência de outras correntes de pensamento, enfim. A nossa análise se baseia nesses materiais que investigam as polêmicas históricas e suas repercussões, principalmente aqui no contexto brasileiro. E olha, é importante dizer logo de cara, o nosso objetivo aqui hoje é aproveitar essas controvérsias para ajudar na construção de um pensamento crítico individual, sabe? Jamais para alimentar dissidências ou divisões. A questão central que vai guiar nosso intercâmbio de ideias hoje é: essas controvérsias doutrinárias, elas representam um desvio prejudicial à pureza dos ensinamentos de Kardec, fragmentando o movimento? Ou, por outro lado, são uma consequência, talvez, inevitável, até necessária, daquele princípio da revelação progressiva, ajudando a manter a doutrina viva, dinâmica, forçando a reflexão sobre os próprios fundamentos. Eu vou defender a ideia de que as controvérsias, embora gerem tensão, sim, elas são inerentes à natureza progressiva da doutrina e podem, na verdade, fortalecer o espiritismo. E eu, por outro lado, vou defender a perspectiva de que essas polêmicas, elas representam, sim, um risco significativo, um risco de diluição da pureza doutrinária original. Elas geraram divisões, confusão e acabaram minando a autoridade da própria codificação. E essa é uma preocupação muito válida para quem preza pela fidelidade aos fundamentos que Kardec estabeleceu, né? Certo. Então, começando aqui com a minha posição, o próprio Kardec, ele deixou muito claro que o espiritismo não era uma doutrina fechada, estática. Pelo contrário, era progressiva. Isso, naturalmente, abre espaço para novas ideias, para interpretações diferentes e, claro, para o debate, para a controvérsia. Para mim, essas polêmicas não são só falhas ou desvios. Elas são parte da dinâmica de uma doutrina que tenta, conciliar uma base, que é a codificação, com essa ideia de revelação contínua. Um exemplo que eu acho muito bom é a resposta do Kardec ao caso Rusteng. Ele não focou só no conteúdo, se era certo ou errado, ele focou na metodologia. Quando ele apontou a falta do controle universal do ensino dos espíritos, aquele critério-chave, da concordância entre mensagens de várias fontes independentes, ele não só refutou a tese específica do Rusteng sobre Jesus, mas ele reforçou um pilar fundamental do método espírita. Forte de figuras como Herculano Pires contra certas tendências como rostanguismo ou sincretismos, misturas com outras crenças, isso demonstra a vitalidade do movimento em defender aquilo que percebe como sua identidade original. Até mesmo as correções institucionais, como a gente viu a FEB fazer sobre Rostang, mesmo que tenha demorado muito, indicam um mecanismo de autoajuste, uma busca por coerência, ainda que tardia. Olha, eu entendo perfeitamente esse argumento da progressividade, é um pilar da doutrina, sem dúvida, mas eu preciso discordar em parte. Algumas dessas controvérsias, na minha visão, elas foram muito além de um debate saudável. Elas causaram rupturas bem prejudiciais mesmo. O caso Rosteng que você citou é, para mim, um exemplo claríssimo disso. A ideia central dele,
de que Jesus teria tido um corpo fluídico que não sofreu de verdade, o que a gente chama de docetismo, né? Essa ideia de um sofrimento só aparente, isso não é só uma interpretação um pouco diferente, isso é uma contradição direta ao que o próprio Kardec escreveu, por exemplo, em A Gênesis, sobre a natureza física de Jesus. Para mim, isso não soa como progresso, soa como negação de um ponto fundamental. E as consequências? Foram enormes. Criou uma divisão que, rachou o movimento espírita brasileiro por mais de um século, entre os chamados kardecistas e rostenguistas. E tem mais. A questão da suposta adulteração de A Gênese. A simples dúvida, mesmo que seja só dúvida, sobre qual edição é a verdadeira, especialmente a 5ª edição, que estudos como os de Saussure e outros mais recentes apontam ter tido muitas alterações, isso já abala a confiança na integridade de uma obra que é, fundamental. Conceitos como a tal fotografia do pensamento, que não estavam na primeira edição, teriam sido introduzidos ali, alterando o corpo doutrinário. Isso cria uma instabilidade que, para mim, é inaceitável. E o sincretismo, o caso Ramatiz, por exemplo, que mistura espiritismo com teosofia, com ufologia, até com magia, algo que Kardec rejeitava, assim, explicitamente, isso se afasta demais dos princípios racionais da doutrina. E mesmo abordagens que parecem mais sutis, como usar a psicologia junguiana na série psicológica da Joana de Ângeles, levantam uma dúvida legítima. Será que isso realmente enriquece ou acaba diluindo o foco moral original de Kardec, transformando a reforma íntima numa espécie de terapia? E, para terminar, a própria divisão aqui no Brasil, né, entre um espiritismo mais laico, mais filosófico, e outro muito mais religioso, muito puxado pela FEB, a Federação Espírita Brasileira, e pelo Pacto Áureo, aquele acordo que buscou unificar o movimento. Será que essa ênfase no religioso não enfraqueceu a proposta original de Kardec, que era a tríplice ciência, filosofia e moral? Para mim, são riscos muito concretos à essência da doutrina. Vamos explorar esses pontos, então, um pouco mais a fundo. Começando por Rosteng. Você foca bastante no dano da divisão, né? E ele existiu, claro, não dá para negar. Mas eu também consigo enxergar aí uma demonstração de resiliência da doutrina. Como eu disse antes, a resposta do Kardec foi exemplar, ao mirar no método a falta do controle universal. Isso não só rejeitou a tese específica do Rosteng, mas, mais importante, ensinou o movimento a avaliar novas revelações, deu uma ferramenta. E mais, a existência de críticos tão firmes como Herculano Pires, que batalhou contra o rostenguismo em nome da pureza doutrinária, mostra que o próprio movimento tem uma capacidade interna de gerar defensores dos seus fundamentos. E a mudança no Estatuto da FEB lá em 2019, retirando o Rosteng das obras subsidiárias, mesmo sendo tarde, como você bem lembrou, não deixa de ser um reconhecimento institucional importante, um retorno à base kardecista, não acha? Não seria isso um sinal dessa capacidade de se autocorrigir, mesmo que demore? Olha, eu não vejo bem assim com tanto otimismo. O fato da FEB ter promovido as ideias de Rosteng por mais de um século, isso causou um estrago cultural e doutrinário muito profundo no Brasil. Isso não se apaga simplesmente com uma mudança no papel, numa resolução. Gerações de espíritas foram formadas nesse ambiente, digamos, confuso. A ideia de um Jesus que era só na aparência, isso tira muito da força do exemplo moral dele, sabe? Como alguém que viveu e superou as dores humanas reais. A correção tardia é positiva, claro que é, mas ela não anula décadas de confusão e a influência cultural que, convenhamos, ainda existe por aí. Foi uma ferida profunda e a cicatrização leva tempo. Para muitos que prezam pela clareza dos ensinos originais, essa longa aceitação de uma doutrina tão diferente foi e continua sendo um problema muito sério. Entendo essa preocupação com a clareza e fidelidade, e isso nos leva direto ao problema de A Gênese que você mencionou. Você vê a dúvida sobre as edições como uma fonte de instabilidade? É um ponto válido, sem dúvida, mas eu consigo enxergar também por um outro ângulo.
toda essa discussão, por mais desconfortável que seja para alguns, acabou impulsionando pesquisas históricas, pesquisas de arquivos muito sérias, feitas por gente como o Goidânides, o Simone Privato, o Paulo Figueiredo, o Carlos Setti, o Jorge Hessen e tantos outros. Usar métodos críticos, científicos, para buscar a verdade sobre os textos. Isso não dá totalmente alinhado com o lado investigativo e racional do espiritismo que o próprio Kardec tanto defendia. E a FEB, ao publicar edições que mostram lado a lado, os textos da primeira e da quinta edição, ela dá ferramentas para o estudioso comparar, analisar e tirar as próprias conclusões. O essencial da mensagem de Kardec, os princípios básicos, eles continuam lá, acessíveis nas duas versões e no resto da codificação. Essa busca pela verdade histórica, mesmo que gere debate, me parece mais saudável do que um silêncio que aceita tudo sem questionar, sabe? Desculpe, mas aí eu tenho que discordar frontalmente. Eu não consigo ver como algo positivo a gente não ter um consenso sobre qual edição de uma obra tão central quanto a Gênese é a autêntica. Isso cria uma insegurança que, para mim, é inaceitável para uma doutrina que se propõe a ser um guia seguro. A simples possibilidade, a mera possibilidade de terem adulterado o texto depois da morte de Kardec, e aqui não importa se isso está 100% provado para todo mundo ou não, só essa possibilidade já mina a confiança de que o legado dele foi transmitido corretamente. E as diferenças não são triviais, não são pequenas. A tal fotografia do pensamento, por exemplo, que aparece na quinta edição, ela muda sim o jeito de entender a mente, a mediunidade e o processo de criação espiritual. E o argumento de que a viúva de Kardec, a Amélie Boudet, ficou em silêncio, sinceramente, isso não prova nada definitivo. Ela pode ter tido outros motivos, pode não ter percebido, pode ter sido pressionada, enfim. Para quem busca segurança nos textos originais, essa polêmica toda é uma falha grave na preservação do legado. É um problema sério. Percebo o peso que você dá à integridade textual. É um ponto importante. E quanto ao sincretismo e as novas abordagens, tipo Ramatiz e Joana de Ângelas, você mencionou o risco de diluição aí também. Sim, um risco que me parece evidente. Ramatiz, com aquela mistura toda de espiritismo, com filosofias orientais, teosofia, às vezes até um toque de magia, profecias catastróficas, ele trouxe elementos que são, na minha visão, totalmente incompatíveis com a base racional, sóbria e equilibrada de Kardec. Kardec via a magia como charlatanismo, ponto. Já a série psicológica da Joana de Ângeles, que a gente sabe que se apoia bastante em referenciais externos, como a psicologia de Jung, ela corre o risco, sim, na minha opinião, de transformar a filosofia espírita numa espécie de modelo terapêutico. Isso pode acabar, talvez sem querer, tirando o foco da reforma moral, que é o coração, a essência da proposta de Kardec, e levando mais para uma busca de autoajuda psicológica. Por mais que a autoajuda seja válida em si, não seria uma perda daquilo que o espiritismo tem de mais único, de mais profundo? Eu já consigo ver isso por um outro lado, talvez como um processo de discernimento e até de atualização que pode ser necessária. O caso Ramatiz, por exemplo, ele também provocou reações muito fortes dentro do movimento, né? As críticas do Herculano Pires foram contundentes e houve a tentativa do Emmanuel, através do Chico Xavier, de trazer as coisas de volta para um eixo mais kardecista. Isso mostra que o movimento tem sim capacidade de reagir, de definir seus limites, mesmo que com dificuldade. E quanto à série psicológica? Será que a gente não pode vê-la como uma forma legítima, uma aplicação dos princípios espíritas aos desafios do autoconhecimento hoje em dia? Kardec não esgotou todos os assuntos, né? Usar ferramentas da psicologia moderna para entender melhor a alma, os conflitos, as sombras, mas sempre à luz da reencarnação, da lei de causa e efeito, não poderia ser uma expansão importante e relevante do pensamento espírita? Uma atualização e não necessariamente uma diluição. É uma forma de manter a doutrina viva, dialogando com os problemas e a linguagem do nosso tempo. É uma forma de ver, não nego, mas fico com a dúvida se essa atualização, na prática, não acaba afastando das bases originais. E isso me conecta ao último ponto que a gente levantou, o chamado espiritismo à brasileira, com essa ênfase tão forte no aspecto religioso, muitas vezes deixando de lado o científico e o filosófico. Você encara isso como uma adaptação cultural que
que deu certo. Espiritismo se espalhar e ser aceito de uma forma, nossa, impressionante aqui no Brasil. Essa ênfase no aspecto moral religioso e na assistência social que foi muito impulsionada pela FEB, pelo Pacto Áureo, aquele acordo lá de 1949, que buscou unificar o movimento sobre essa bandeira de união e caridade, conseguiu conectar a doutrina com a cultura brasileira de um jeito muito eficaz. E fez do espiritismo uma força social relevante, com milhões de seguidores, inúmeras obras de caridade. Isso tem um valor social imenso, inegável. E a tensão que sempre existiu com a linha mais laica ou filosófica, que pessoas como Herculano Pires representavam tão bem, na verdade mantém vivo o debate sobre a identidade do espiritismo. Impede que ele se acomode numa única visão, que ele se feche. Essa dinâmica, essa tensão entre o religioso e o laico filosófico pode até ser vista como algo saudável, sabe? Um motor para a gente pensar continuamente sobre o que é e como viver o espiritismo hoje. Aí eu já tenho uma visão bem diferente. Essa virada religiosa, por mais que tenha trazido popularidade e alcance social, para mim ela acabou descaracterizando a proposta original e equilibrada de Kardec. Ele sempre insistiu naquele tripé: ciência, filosofia e as consequências morais disso tudo. Ao se tornar predominantemente uma religião aqui no Brasil, o espiritismo perdeu muito do seu diferencial racionalista e investigativo. Virou para muitos só mais uma religião focada em consolação, devoção e caridade, mesmo tendo a reencarnação como uma crença central. A própria existência e a luta incansável de figuras como Herculano Pires pela tal pureza doutrinária, combatendo o que ele via como desvios religiosos e misturas indevidas, mostra que muita gente importante dentro do movimento percebeu essa adaptação como uma descaracterização, um afastamento ruim das fontes originais. A unificação pelo Pacto Áureo pode ter trazido uma certa coesão externa, sim. Mas será que não foi à custa da identidade filosófica e científica que Kardec tanto prezava? Fica a pergunta. Bom, chegando ao final do nosso intercâmbio de hoje, eu mantenho a minha visão de que essas tensões, essas controvérsias, elas parecem ser de fato parte da dinâmica intrínseca ao espiritismo, talvez até funcional por causa daquela ideia central de revelação contínua. Esses debates, mesmo quando geram desconforto ou até divisão temporária, eles acabam forçando um estudo mais sério da codificação, estimulam a defesa dos pilares da doutrina e nos fazem pensar sobre como aplicar esses ensinamentos em tempos e culturas diferentes. Para mim, isso mantém a doutrina relevante e viva. A busca por coerência e fidelidade aos princípios de Kardec não anula essa dinâmica de progresso e debate. As duas coisas podem e devem caminhar juntas. Eu, por minha vez, reforço a minha preocupação central. As controvérsias, principalmente quando elas ganham apoio institucional, como foi o caso claro de Rosteng com a FEB por tanto tempo, ou quando mexem com a integridade percebida dos textos principais, como na questão de A Gênese, elas representam um risco real, um risco contínuo de fragmentar o movimento, gerar confusão e fazer com que o espiritismo perca sua identidade original, aquela definida por Kardec. Ficar atento à chamada pureza doutrinária, entendida como fidelidade aos fundamentos, e ter clareza sobre as bases racionais, filosóficas e morais é fundamental para a gente não cair em desvios que comprometam a essência do espiritismo como ele foi concebido. A história do movimento no Brasil mostra que esses riscos não são só teóricos, eles aconteceram de fato e ainda reverberam. Êmicas, que os materiais que a gente consultou registram, não são meros incidentes históricos isolados. Elas mostram essa tensão fundamental que existe dentro do próprio espiritismo entre a codificação estabelecida por Kardec e o princípio da progressividade que também faz parte da doutrina que ele nos legou. Exatamente. Entender o espiritismo hoje parece exigir não só estudar Kardec com muita atenção, mas também analisar com um olhar crítico e informado esses debates que continuam a dar forma ao movimento, especialmente aqui no Brasil. A nossa conversa hoje buscou justamente trazer um pouco de luz a essas complexidades, sem a pretensão de esgotar o assunto, claro, deixando para quem nos ouve a tarefa de aprofundar a própria reflexão e formar sua conclusão, sempre usando a razão e o estudo cuidadoso como guias.